Meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando aquilo que na tradição chamamos de a Semana Maior, a Semana Santa. E no domingo de Ramos, também já conhecemos a reflexão cultural, teológica, espiritual, na qual Jesus utiliza um jumentinho, a montaria que é humilde, porque a montaria é que espelha orgulho, que era utilizada pelos reis e generais, eram os cavalos. Então já aqui nós já sabemos disso, de outras meditações, daquilo que a tradição nos ensina. Jesus já nos dá uma lição de humildade, nos convida a isto e mostra que a sua autoridade é diferente. Ele não é autoritário. Depois, nós ainda nos deparamos nesse domingo de Ramos da Paixão com esse conteúdo da liturgia da palavra que nós também já estamos acostumados a ouvir todos os anos. E nós precisamos, à medida em que ouvimos e fazemos essa repetição, dizem que a repetição é que nos leva a ter uma prática perfeita ou quase perfeita. Então, é importante que essas repetições nos ajudem, à medida em que fazemos novamente memória, à medida em que atualizamos o mistério central da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Nós até inclusive costumamos fazer a festa do Natal, e é bom fazer, mas a grande festa, a grande ceia, deveria ser a ceia da Páscoa, maior que a do Natal, porque é a Páscoa da passagem, da libertação do homem de tudo aquilo que o escraviza, em todos os sentidos. Portanto, atualizar, reviver esses acontecimentos, celebrá-los, precisa, aos poucos, ir gerando em nós um processo de conversão. E a Igreja usa essa metodologia, essa pedagogia. Pedagogo é aquele que conduz, que orienta, no sentido de também nós fazermos memória, porque nós temos sempre, infelizmente, o hábito de relaxar, de desleixar na prática da fé, na vivência da fé, nos valores que temos. Então é sempre preciso reavivar, ou como tem um termo mesmo espiritual, reavivar a chama. E nós somos chamados nessa Semana Santa, já a partir inclusive da narração da paixão, a contemplar a cruz. E contemplando a cruz, nós precisamos meditar o que na cruz se assemelha na nossa vida, o que nós nos assemelhamos à cruz de Cristo. E melhor dizendo, no que ele, ao assumir a cruz, assemelhou-se a nós.
aproximou-se dos nossos sofrimentos. Aliás, como diz o profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas dores. Quantos sofrimentos nós temos no mundo, em tantas situações, quantas dificuldades, problemas enfrentamos, situações que não vêm de Deus, são cruzes que não são impostas por Deus, mas que são fruto do nosso egoísmo, do nosso pecado, do abuso da nossa liberdade. Sempre que eu abuso da minha liberdade, eu acabo ofendendo a minha dignidade, a dignidade do outro e, claro, ofendendo a Deus. Portanto, nós somos chamados a meditar sobre a cruz nesta semana, a meditar sobre o sofrimento que Cristo toma sobre si em solidariedade, por amor a cada um de nós e ao Pai. E veja bem, o Pai, Deus Pai, não enviou Jesus porque simplesmente desejava que ele fosse crucificado. Nós também precisamos perceber que o Cristo assume a cruz para ir lá na morte, aonde nós estávamos. Lembra que São Paulo fala que o salário do pecado é a morte? Então estávamos na morte do pecado, sem possibilidade de ter comunhão com Deus. A comunhão estava rompida. Portanto, o Cristo vem religar essa comunhão. E ele precisa ir aonde nós estamos, assumir a nossa morte para nos resgatar, para nós podermos novamente participarmos da comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, o Pai enviou Jesus para amar. E Jesus vem para, de fato, revelar esse amor que o nosso Deus Trino tem por nós. E vem também nos ensinar a amar. O mistério da cruz, mais do que sofrimento, que nós nos concentramos muito nisso, revela um amor incondicional, revela um amor sem limites que Deus tem por nós. Aliás, para esse amor, só há um limite, e somos nós que colocamos quando nos afastamos desse amor. E aí Deus não força ninguém. Ele respeita as nossas escolhas, a nossa liberdade. Portanto, somos chamados nessa semana maior, a partir do domingo de Ramos, a meditar sobre o amor que se revela intenso. Por isso também chamamos de paixão de Cristo na cruz. O amor que nos ensina a renunciar. O amor que vem nos mostrar o caminho de uma vivência que é uma vivência onde eu morro para mim mesmo, faço renúncias. O amor pede renúncia. Então Cristo mostra o caminho da nossa libertação, da nossa salvação, para vencer a morte, o pecado, e é um caminho de esvaziamento, aquilo que também São Paulo chama de kenosis, o esvaziamento de Cristo. Ele se esvazia da condição divina, permanecendo Deus,
e assume a condição humana e vai até a morte de cruz. Se esvazia totalmente, porque mostra que é através do esvaziamento do nosso orgulho, o esvaziamento do nosso egoísmo, o esvaziamento do nosso querer, muitas vezes cheio de caprichos, vontades e desejos desordenados. Se eu não me esvazio disto, eu não consigo fazer um autêntico processo de conversão. Porque o tempo inteiro estou cheio de mim, estou cheio dos meus gostos, vontades e caprichos. E às vezes meus gostos, vontades, caprichos e desejos, na maioria das vezes, são desequilibrados. E se não são desequilibrados, pelo menos são egoístas. Portanto, a cruz, o amor revelado na cruz, nos ensina um esvaziamento que é feito por amor, um caminho de obediência. Cristo nos ensina, e a igreja, essa pedagoga, atualiza esses fatos para nós na Semana Santa, especialmente no Tríduo Pascal, esse caminho de obediência feito por amor, não por obrigação, não porque eu tenho medo, não porque eu vou ser castigado, mas uma obediência feita porque quer corresponder ao amor de Deus. E como no próprio latim, obaudire é a raiz da palavra ouvir. Portanto, obediência vem de obaudire, ouvir. Aprendermos a ouvir a voz de Deus, aprendermos a ouvir o ensinamento de Deus, aprendermos a ouvir, mas ouvir absolvendo, ouvir fazendo o esforço da conversão, da prática. Sempre um esforço, porque não somos perfeitos. Vivemos na imperfeição porque fomos atingidos pelo pecado, e sendo atingidos pelo pecado somos fracos, e fracos erramos. Então é sempre um esforço de esvaziamento, um esforço de obedecer no amor, para ouvir a voz de Deus, porque muitas vozes se levantam ao nosso redor. Muitas vezes nós nos deixamos influenciar e ouvimos tantas outras vozes, a saber, novamente repetindo, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da competição, da inveja, do ciúme, da indiferença. Portanto, somos chamados, nessa Semana Maior, a meditar e contemplar a cruz, para aprendermos a partir dela Cristo que se revela o seu amor, o amor do Pai, e nesse amor vamos nos esvaziando, aprendendo isto com Ele, e obedecendo, ou seja, vamos ouvindo, nos deixando Deus conduzir. Porque veja bem, o Cristo assume sobre si as nossas dores, mostra esse amor obediente que se esvazia quando Ele assume a solidão da humanidade, quando Ele assume a fome da humanidade, quando Ele assume a sede da humanidade, quando Ele assume as traições que a humanidade vive, passa e comete, quando Ele assume o abandono que muitos sentem. Na cruz Ele assume, inclusive, claro, na sua vida pública toda, as tentações, mas veja bem, Ele não pecou, Ele é Deus, mas Ele sofreu as tentações.
Ele assume as tristezas, as dores, a pobreza. Um total esvaziamento por amor, que assume tudo isto por amor a nós e ao Pai, para nos ensinar a amar, a obedecer e a superar a solidão, a fome, a sede, a traição, o abandono, a injustiça, a violência, o medo, a angústia, as tentações, as tristezas e a pobreza. E superar como? Com Ele no amor, com Ele na prática da misericórdia, com Ele na vivência da compaixão, com Ele na vivência da partilha, com Ele na vivência da solidariedade, com Ele na vivência da justiça, com Ele na vivência da prática do bem e renúncia do mal. Tudo isso é viver na dimensão deste amor, desta obediência à vontade do Pai. Com Ele enfrentar as dificuldades. Portanto, a morte de Cristo, que nós acabamos de ouvir a narração e vamos celebrar na Sexta-feira Santa, é um esvaziamento que nos chama também a morrermos para nós mesmos. Como disse anteriormente, morrer para os nossos gostos, vontades, caprichos, egoísmo, orgulho, ganância, que muitas vezes nos impedem a ter um relacionamento autêntico com Deus e com os irmãos. Meu irmão, minha irmã, o Cristo ainda nos ensina na cruz. E nessa semana maior somos chamados a meditar sobre isto. O que você faz quando você sofre? O que você faz quando você sofre uma injustiça? O que você faz quando alguém te fere? A resposta para reagir a estas coisas está no amor, está no equilíbrio que o amor de Deus nos traz. Está na força que vem do amor de Deus. Está na graça dos seus ensinamentos que nos ensina, diante dessas situações, a reagir com sabedoria, com paciência, sem desespero, sem revolta, com equilíbrio, racionalmente. O que você faz diante do irmão que sofre? Quando uma irmã e um irmão erra, como é que você reage diante disso? É a condenação ou é a misericórdia? O amor precisa nos ensinar a perdoar, a ter misericórdia. O que você faz diante dos conflitos familiares, conflitos de trabalho, conflitos que vivemos no dia a dia nas nossas relações? Quando o irmão ou a irmã tem sucesso, tem êxito, e qual é a nossa reação? No conflito eu vou partir para a briga, vou colocar mais lenha na fogueira? Quando um irmão tem sucesso, o que eu vou fazer? Vou competir com ele? Vou sentir inveja e ciúme dele? Ou será que o amor pede que eu seja aquele que, no momento do conflito, eu jogue água na fervura? Ou será que o amor pede que quando um irmão ou uma irmã tem êxito, eu não estou competindo com ele, eu me alegro com o êxito dele, quero crescer junto com ele, com ela? O que ainda a cruz nos ensina, o amor de Deus revelado na cruz nos ensina. Pensemos, o que você faz diante da maldade, diante da mentira,
diante do ódio, diante do sentimento de vingança. O mundo vai dizer para alimentarmos essas coisas. Mas o amor de Deus revelado na cruz pede que você não alimente no seu coração maldade, mentira, nem ódio, nem vingança. O que você faz diante do sentimento de egoísmo que visita a todos nós? Uns com mais intensidade, outros com menos. O que você faz diante do sentimento de orgulho que todos nós também trazemos? O que nós fazemos diante do sentimento de indiferença, de inveja, de ciúme, diante das paixões, diante do sentimento ou do estímulo à competição, à rivalidade, à intolerância, à desonestidade? Qual é a nossa resposta diante de todas essas coisas, como cristãos que meditam na Semana Santa e que contemplam a cruz? Precisa ser uma resposta inspirada na cruz de esvaziamento, uma resposta de renúncia de si, de morte para si mesmo, uma resposta de amor e de obediência ao ensinamento de Deus, que combate o egoísmo com empatia, que combate o orgulho com humildade, que combate a indiferença com solidariedade, que combate a inveja com a alegria do sucesso, do bem do irmão, que combate a competição com a fraternidade, ser irmão, ser fraterno, ser amigo, que combate a rivalidade com, meu irmão, a reconciliação, ou pelo menos não me tornar rival do outro, que combate a intolerância com tolerância, que combate a desonestidade com honestidade. Portanto, a cruz, a meditação da Semana Santa, precisa ensinar, precisa estimular sempre, cada vez em nós, e nessas repetições, ou seja, nessa atualização em cada ano, a aperfeiçoarmos em nós, no nosso coração, no nosso interior, o amor, a obediência por amor, o escutar a voz de Deus, nos deixar conduzir, o esvaziamento de si para viver esse amor na dimensão que Cristo revela na cruz. Um amor sacrifício, um amor doação, um amor bondade, um amor diálogo, um amor perdão, um amor reconciliação, um amor que serve. Eu espero que esta Semana Santa nos ajude a cada vez mais aprendermos a amar como Cristo amou, revelando-se na cruz. Aliás, esse amor que é revelado na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.